esteve formalmente estabelecido. Os jovens se entusiasmaram e eles começaram a vir em pequenos grupos, inicialmente. Ao completar o Bar Mitzvah, ou seja, ao completarem 13 anos, depois dessa cerimônia que representa a maioridade religiosa, muitos desses jovens começavam a se despedir das suas famílias e se programar para vir ao Brasil, para vir para a Amazônia. Depois de longa e cansativa viagem, chegavam ao Brasil os primeiros judeus marroquinos. Eram jovens aventureiros que aceitaram o desafio, seguindo para o interior da Amazônia como aprendizes, empregados, balconistas e vendedores ambulantes, contratados por aviadores prósperos de Belém, que deram a primeira oportunidade aos judeus que acabavam de chegar à nova terra. A comunidade de Belém, a comunidade judaica, foi fundada no século XIX, em 1830 mais ou menos, onde judeus do norte da África, do Marrocos especificamente, aqui aportaram e assim receberam permissão do governo da província, da época do Pará, para estabelecer comércio. E várias famílias de judeus do Marrocos vieram para cá. Só que em seguida se formou duas sinagogas. E muitos perguntam por que duas sinagogas numa só comunidade. É porque no Marrocos já existiam judeus que moravam lá há mais de 1000 anos e tiveram aqueles judeus que foram expulsos da Espanha pela Inquisição e desceram também para o Marrocos. Estes, quando chegaram, falavam, além do hebraico, o espanhol. Então tinha diferença com aqueles que eram naturais realmente do Marrocos. Então, estes que vieram da Espanha chamaram para os nativos judeus do Marrocos de forasteiros. Eram aqueles que não pertenciam ao grupo que tinha sido expulso da Espanha. E quando vieram aqui para Belém, também houve reflexo dessa diferença. Então as duas sinagogas, uma seguia um ritual de judeus que eram expulsos da Espanha, que se falava algumas palavras até em espanhol, e outros seguiam esse modelo realmente dos nativos do Marrocos. Inicialmente foi estabelecida a sinagoga Eshel Avraham, em Belém. Essa sinagoga Eshel Avraham, ela data de 1826. E nesse momento, Abraham J. Cris, ele inaugura a sinagoga. Alguns anos depois, a sinagoga Sha'ar HaShamayim foi estabelecida. Se sabe que, historicamente, o grande benemérito dessa organização da sinagoga Sha'ar HaShamayim foi o senhor Leão Elias Israel. Mesmo antes das primeiras sinagogas, as práticas religiosas não foram abandonadas. Ainda receosos com o antissemitismo, já que o Brasil não permitia a liberdade religiosa nessa oportunidade, os judeus reuniam-se em casas particulares, que por imposição imperial não poderiam funcionar como templos, mas de modo íntimo e doméstico. Essa semiclandestinidade, no entanto, não impediu que os judeus praticassem a religião. Situação que permaneceu até 1890, quando se instituiu no Brasil a plena liberdade de culto.
período que nós costumamos chamar de Belle Époque, em que eu considero a partir da década de 70, ele é um período assim, muito significativo para a cidade de Belém, porque é um período em que a cidade ela se reurbaniza, ela entra num processo de modificação baseada nos parâmetros europeus. A Belle Époque ela só é possível devido ao auge da economia da borracha. Essa economia ela gerou um excedente para a cidade e que a transformou numa cidade assim, muito atraente. Então, os estrangeiros se viram atraídos não somente pela possibilidade de enriquecimento em decorrência da economia gomífera, mas também atraídos porque era uma cidade amazônica, uma cidade diferente, né? E os judeus, eles, evidentemente, que eles fazem parte de uma população estrangeira significativa aqui na cidade, Também vieram nesse período de economia próspera, ele se constituiu assim, não diria numa classe, mas num grupo muito marcante na cidade, que também fazia contraste com essa população cabocla, com essa população amazônica. A partir de 1850, nos anos dourados do ciclo da borracha, começa uma outra fase de migração judaica para a Amazônia. Os judeus do Marrocos começam a receber cartas e chamados de seus parentes, contando as vantagens da terra e a fortuna que estava ao alcance de muitos. Desta vez, ao contrário de seu início, quando vieram apenas homens retirantes, agora a migração era composta por famílias, que, diferentes de outros grupos que vieram para o Brasil, já mostravam o desejo de permanecer na Amazônia. Uma época de prosperidade que gerou riqueza e uma nova esperança para o futuro. O meu pai, Zacarias Amescani, nasceu na cidade de Salé, Marrocos, no dia 20 de janeiro de 1890. Aí, com 18 anos, o meu pai, acompanhado de outros judeus também que se dirigiam para cá, para o Brasil, também veio para cá em 1908. Tá? Bom, aqui, chegando, tinha uma casa que era uma sinagoga e também era uma república, lá na rua Gaspaviana, entre a Presidente Vargas e a Macedo Costa, aquela praça. Bom, ali naquela casa, funcionada na sinagoga, muitos judeus também chegavam lá. E por isso, um senhor chamado Salvador, de Moaná, na cidade de Moaná, também se hospedou lá e conheceu meu pai. E acabou levando meu pai para Moaná para trabalhar numa loja de panificação de doces e pães. As famílias que chegavam à Amazônia seguiam para o interior, apoiadas por aviadores judeus, que já haviam prosperado com o ciclo da borracha, tanto em Belém quanto em Manaus. Os judeus se estabeleceram em várias cidades ao longo do rio Amazonas e seus afluentes. Eles foram os primeiros regatões do interior da Amazônia, quebrando o monopólio dos aviadores portugueses e nordestinos. A chegada dessas famílias ao interior marca uma nova fase do judaísmo na Amazônia. Com o tempo, foram sendo instaladas as comunidades judaicas. As sinagogas funcionavam em casas familiares e eram fundados cemitérios judeus por toda a Amazônia. Essa consolidação do judaísmo no interior influenciou a cultura e a economia por onde passou.